Olá, amigos. Meu nome é Guilherme Torres e vamos dar continuidade aqui à leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, do professor Vicente Falcone. Estou aqui com a minha edição número 8 do livro. O livro já está na edição 9. E se você já está acompanhando essa leitura comentada, você já pode pular para as próximas sessões desse vídeo. Esse vídeo está quebrado em sessões. E se você está vindo aqui pela primeira vez, eu vou te explicar agora o que está funcionando, como que está funcionando aqui essa leitura comentada. Esse livro Gerenciamento da Rotina, ele tem um público-alvo que são gestores ou pessoas que estão interessadas em gestão, pessoas que estão se formando gestores agora. E mais especificamente, ele detalha muito a fundo o método PDCA. Só que eu acho que muitas vezes esse livro ele é escrito de uma forma diferente e eu acho que às vezes fica difícil de entender que ele está dizendo. Esse é um livro que tem alto valor, o conteúdo dele é riquíssimo e eu recomendo fortemente que você compre o livro. Só que eu estou fazendo essa leitura comentada com o objetivo de complementar o estudo desse livro, é te ajudar a entender ainda mais o que está sendo dito aqui. Esse que é o objetivo da leitura comentada. Estou fazendo uma leitura capítulo a capítulo, trazendo aqui o que eu entendo que são os principais pontos de cada capítulo. Então, vamos dar continuidade aqui. Hoje nós estamos no capítulo 8. O capítulo 8 se chama Como aperfeiçoar o monitoramento dos resultados dos seus processos. Esse capítulo 8 ele dá início à terceira fase do livro. Eu já falei algumas vezes, mas repito aqui, esse livro ele é dividido em 3 fases. A primeira fase chama Entenda seu trabalho, a segunda fase chama Arrumando a casa e a terceira fase, que começa no capítulo 8, se chama Ajustando a máquina. Então, nós vamos aqui começar essa terceira fase, que se chama Ajustando a máquina. Esse é um capítulo bem denso, tem muito conteúdo aqui e o conteúdo desse capítulo é riquíssimo e ele é bem denso, ele tem muitas páginas, muitas figuras, então vamos aqui passo a passo juntos que eu vou tentar esclarecer um pouco mais para vocês. Como eu sempre faço, eu vou trazer aqui para mim o que eu entendo que são os principais pontos desse capítulo e eu vou fazer um resumo aqui hoje. Não um resumo, é um esclarecimento desse capítulo de uma forma um pouco diferente, vocês vão ver. Mas eu entendo que esse capítulo ele se chama Como melhorar o monitoramento dos seus resultados, justamente porque ele fala de itens de verificação e de itens de controle, esse ponto número 3 aqui. Mas outros pontos que ele traz é o seguinte, ele fala da importância de conhecer o seu negócio, o que é autoridade e responsabilidade, dos itens de controle de verificação. No finalzinho do capítulo ele fala um pouquinho de benchmark e ele fala de problemas e uma relação de causas e efeitos desses problemas. Então eu fiz aqui um desenho para tentar explicar esse capítulo de uma forma bem fluida assim. E no fim das contas, o que eu quero explicar para vocês é esse slide aqui. Esse é um slide de entendimento do negócio. E nesse slide mesmo, a gente vai conseguir falar aqui sobre autoridade, sobre responsabilidade, sobre itens de verificação, sobre itens de controle, sobre causas e efeitos. E sobre toda essa cadeia aqui de entendimento do negócio que começa nos fornecedores, insumos, o seu próprio negócio, produtos e clientes, tá? Então aqui tem muita informação nesse slide aqui e eu vou quebrá-lo em vários pedacinhos pequenos para a gente ir entendendo aqui juntos, bem devagar, o que está dizendo esse capítulo 8. Eu acho que esse comentário que eu vou fazer aqui em relação ao capítulo 8 vai deixar esse capítulo com um entendimento mais fácil. Então, vamos lá, juntos aqui, ó. Esse capítulo tem um momento aqui que ele fala da importância do entendimento do seu negócio. Então,
qual é o seu negócio? Ou você pode até entender aqui qual é o seu processo, tá? Se você não está olhando a sua empresa de uma forma ampla, se você quer olhar só uma área específica, às vezes você é gerente de uma área, você é supervisor de uma área, você quer olhar só essa área, você tem que entender essa área como o seu negócio. E você pode dar tanto zoom out ou zoom in quanto você queira, tá? Você pode expandir essa visão o tanto que você quiser. E você tem que imaginar que você é o presidente desse negócio. Você é o dono dele e você tem que entender como que ele funciona, quem ele atende, quais são os resultados esperados dele. Então imagina que você é o dono do seu negócio. Imagina que mesmo que você seja de uma área específica de uma empresa, o exercício que o Falcone está te convidando a fazer aqui é de você se ver como o dono desse negócio, como o presidente desse negócio, tá? Então, para entender o seu negócio, você tem que pensar nisso. O que a sua empresa faz e qual é o seu processo? Ou qual é o seu processo, se você estiver olhando de um ponto de vista específico. Imagina que você é gerente da área comercial. Então, imagina que o time da comercial é o seu negócio. Você é gerente de uma unidade de fabricação de alguma coisa. Imagina que aquela unidade é o seu negócio e você é o dono daquele negócio. Ou até mesmo, se você é de fato dono de algum negócio inteiro, tenta visualizar esse negócio como um todo, não tem problema. Esse exercício vale das duas formas, tá? Então, primeira coisa, está aqui no centro da tela, qual é o seu negócio, qual é o seu processo. Você é o dono dele. E para esse negócio funcionar, algumas coisas acontecem. Você tem alguns fornecedores que te passam informação, te passam insumos, te passam alguma coisa. Esses fornecedores, eles são responsáveis por te enviar os insumos. E você pega esses insumos e transforma esses insumos naquilo que o seu negócio faz. Então, olha só, dentro do seu negócio, você tem alguns itens ali. Você tem seus equipamentos, você tem sua matéria-prima, você tem o seu ambiente de trabalho, você tem informações circulando, você tem seu pessoal trabalhando, você tem procedimentos a serem seguidos. Esse é o seu negócio. O seu negócio é botar tudo isso aqui para rodar. E o Falcone está te convidando a fazer um exercício de listar quais são os equipamentos que você precisa para trabalhar, quais são as matérias-primas que você usa, quais são as condições do ambiente que você precisa, que são adequadas para o seu trabalho, quais são as informações, que tipo de pessoa, que tipo de capacitação, que tipo de competência você precisa, quais são os procedimentos que você tem ou que você precisaria ter. Então, isso aqui é o seu negócio. E esse negócio, ele recebe insumos dos seus fornecedores. Então, é mais um exercício que tem que ser feito aqui nesse capítulo. Quem são os seus fornecedores? E cada fornecedor desse te passa qual insumo? Quando você vai construindo isso, quando você vai aqui fazendo a lista dos seus fornecedores, você vai fazendo a lista dos seus insumos, o que cada fornecedor aqui te fornece, qual é o insumo que cada fornecedor te passa. Você vai fazendo a lista dos equipamentos que você precisa, das matérias-primas, de quais as condições ambientais. Ambientais que eu falo não de meio ambiente, mas de ambiente de trabalho. Quais são as informações que você precisa. Que tipo de competências você precisa dentro do time, quais são os procedimentos. Quando você começa a colocar tudo isso no papel, seu negócio começa a ganhar corpo, a ganhar uma imagem, a ganhar um mapa do seu negócio. Tá bom? Então, isso é um exercício a ser feito, tá? Pode pegar uma folha de papel, chamar a sua turma aí para fazer esse exercício junto com a turma. O Falcone está sugerindo que isso seja feito para fazer isso junto com a turma. Então, beleza até aqui? Eu tenho meu negócio e ele recebe insumos de fornecedores. Quem são esses fornecedores? Quais são esses insumos? E quais são os componentes do meu negócio? Tudo bem? E aí,
começa a entrar um outro conceito, que é o conceito de autoridade. Você tem autoridade sobre os componentes do seu negócio. Você tem autoridade sobre os equipamentos do seu negócio. Você que compra os equipamentos, você que escolhe os equipamentos, você que calibra os equipamentos. Você tem autoridade sobre as matérias-primas que você usa, quais são as matérias-primas que você escolheu, quais são os fornecedores da matéria-prima. Você tem autoridade sobre as condições do ambiente, se você vai trabalhar num galpão, se você vai colocar ar-condicionado ou não, a quantidade de iluminação que vai ter, qual vai ser o sistema que você vai usar no seu processo, quais são as máquinas que você vai comprar, que tipo de marcação no chão que você vai colocar. Você tem autoridade sobre tudo isso. Você tem autoridade sobre as informações que circulam, você tem autoridade sobre o pessoal que está trabalhando ali dentro, você que faz o processo de seleção, você que escolhe os critérios de seleção, você que escolhe as pessoas que você quer que estejam ali dentro, você que tem autoridade sobre os procedimentos que você escreve, os procedimentos que você entende que são de processos críticos, você tem autoridade sobre tudo isso. Isso é ter autoridade. E quando você se vê como presidente do seu negócio, você entende a sua autoridade nesses itens. Você entende que você tem autoridade sobre esses itens. E se você não entendeu isso até agora, esse capítulo está te chamando para te entender, para que você entenda isso. Você tem autoridade aqui, ó, nessa lista aqui de componentes, nessa lista de itens que formam o seu negócio. E por isso, você vai fazer uma verificação desses itens. Então, você precisa fazer verificação. Lembra que esse capítulo está falando de como melhorar o monitoramento do seu negócio, tá? Então, agora que eu vou começar a falar de monitoramento. Esses itens sobre os quais você tem autoridade, eles são os seus itens de verificação. Então, você vai verificar a qualidade dos seus equipamentos, você vai verificar tempo de parada dos seus equipamentos, você vai verificar a quantidade de equipamentos defeituosos, você vai verificar a qualidade das suas matérias-primas, percentual de matérias-primas que você recebeu dentro da qualidade que estava especificada no pedido que você fez com o fabricante, você vai verificar as informações que circulam, você vai verificar a capacitação do seu time de pessoal, você vai verificar se os procedimentos estão sendo cumpridos, se os procedimentos estão esclarecidos, se está todo mundo treinado nos procedimentos, percentual de pessoas treinadas no procedimento, percentual de pessoas com capacitação em dia. Aí eu já estou jogando aqui um monte de indicadores que você poderia colocar nessa lista de itens de verificação. E o Falcone traz mais um monte aqui no capítulo, ele tem uma página inteira que ele fala um monte de itens de verificação. Então vale a pena ler o capítulo aqui com carinho e ver quais itens de verificação faz sentido ou não para você. É óbvio que essa lista ela não acaba, ela depende de cada negócio. Mas entenda, esse é o seu negócio. O seu negócio é composto por esses componentes aqui. São os componentes sobre os quais você tem autoridade e são os componentes sobre os quais você deveria ter itens de verificação. Você deveria ter um painel de indicadores que são os itens de verificação do seu negócio. Beleza? Então, em resumo, está aqui, ó. Você é o presidente do seu negócio, sobre o qual você tem autoridade e sobre o qual você deveria ter alguns itens de verificação. Tá bom, mas está faltando um cara importante aqui nesse negócio, que é o seu cliente. Sem cliente não tem negócio. Então, vamos lá. Você tem o seu negócio, você recebe insumos de fornecedores para que o seu negócio funcione e que, na verdade, o seu negócio ele gera produtos para atender clientes. Então, aqui eu fecho a cadeia toda. Aqui eu fecho a cadeia de entendimento do seu negócio. Esse mapa que está na tela é um mapa que mostra o seu negócio desde o fornecedor até o seu cliente final. Então, você faz parte também desse exercício aqui, listar quais são os produtos que você entrega. Coloca aqui na lista. E quais são os clientes que você atende?
também faça uma lista desses clientes, faça uma conexão aqui de qual produto para cada cliente. E aí depois que você tiver essa lista, somado à lista de fornecedores e insumos, e aqui a descrição do que você faz, essa tabela aqui é uma tabela de entendimento do negócio, é uma tabela de descrição do seu negócio. Então isso é um exercício a ser feito com o seu time, com a sua galera, chamar para discutir quais são os fornecedores, quais são os insumos, quais são os seus produtos, quais são os seus clientes, tá? Então, continuando aqui. Beleza, eu tenho meu negócio, eu gero produtos para os meus clientes. E esses clientes, eles têm necessidades de quê? Independente do produto que você vende, não importa se você vende roupa, se você vende pizza, se você vende milho a granel, se você vende carro, não importa. Seus clientes, eles têm algumas necessidades em comuns. Eles têm necessidade de prazo, porque ninguém compra sem esperar um prazo, ninguém compra falando assim, cara, quando der você me entrega. Isso não existe. Então, seu cliente tem necessidade de prazo, seu cliente tem uma necessidade de uma qualidade específica. Quando eu compro um carro, eu estou esperando uma qualidade específica, a qualidade que é aquele que está lá na especificação daquele carro. Quando eu compro, sei lá, café, eu estou esperando um café de uma determinada qualidade. Quando eu compro uma roupa, idem. Quando eu compro pizza, idem. Quando eu vou a um hospital, idem. Tudo, não importa qual é o produto, o cliente sempre está esperando um tipo de qualidade. Ele também está esperando um certo tipo de quantidade. Tudo que você vai comprar, você tem que especificar quanto que você quer, de volume, de quantidade que você quer. Então, é uma pizza? São duas pizzas? Ou você precisa de um fornecimento de pizza para o ano inteiro para atender 50 pessoas todos os dias? Se for isso, você vai ter que procurar algum negócio que consiga te atender. Você precisa de um pó de café, de um saquinho de pó de café, ou você precisa de café para abastecer o mercado europeu? Aí é outro tipo de fornecimento. Então a quantidade é um negócio importante também. E um certo custo. Porque é o seguinte, não adianta eu chegar na loja e o cara querer me vender uma Mercedes, quando na verdade eu quero comprar um carro de 60 mil reais. Não adianta, eu não vou comprar, eu não estou com aquele orçamento. Toda vez que você sai para comprar alguma coisa, eu que sou o cliente, eu tenho uma expectativa de quanto eu acho que eu vou gastar naquilo. Em geral, a gente tem uma expectativa de quanto a gente acha que vai gastar, quanto a gente pode gastar, quanto a gente tem no nosso orçamento para gastar. Então, todo cliente tem uma necessidade de custo. Todo cliente tem uma necessidade de quantidade, de qualidade e de prazo. E isso aqui é o que o Falcone está chamando de itens de controle. Olha só que interessante. Você que tem aqui o seu negócio, você que é o presidente do seu negócio e você tem autoridade sobre todos os componentes do seu negócio. Você é responsável, olha aqui o conceito de responsabilidade, por entregar ao seu cliente as necessidades que ele precisa. É a sua responsabilidade. E é por isso que ele está chamando esses itens que são de sua responsabilidade, são seus itens de controle, são itens que você vai controlar. Os produtos estão sendo entregues no prazo? Percentual de pedidos entregues no prazo, percentual de pedidos entregues fora do prazo, percentual de itens devolvidos pelo meu cliente, percentual de itens entregues fora da especificação, percentual de itens entregues fora do custo orçado, quantidade de itens, quantidade de pedidos enviados com a quantidade errada de itens que deveriam estar lá dentro. Isso tudo são itens de controle que você é responsável por garantir que as necessidades do seu cliente estão sendo supridas e por isso você tem que controlar esses itens. Você tem responsabilidade sobre os seus itens de controle. Você tem responsabilidade sobre os seus itens de controle. E você tem autoridade sobre os seus itens de verificação. Essa é a chave que tem aqui nesse
nesse capítulo de como melhorar o gerenciamento. Cara, só de você entender isso, você já vai melhorar seu gerenciamento. O que você deveria estar, quais deveriam ser os seus itens de controle? Seus itens de controle deveriam ser todos esses relacionados a prazo, qualidade, quantidade e custo. Se você não está medindo nada disso, se você parar agora e fizer uma análise de quais são os indicadores que tem aí no seu negócio ou no seu processo, e você não está medindo nada disso, eu vou te falar que você não está medindo nada que te mostre aquilo sobre a qual você tem responsabilidade. Você não está medindo nada. Você não consegue saber se o seu cliente está satisfeito ou não. E sabe o que é pior? Provavelmente o seu concorrente deve estar medindo isso. E ele vai saber disso. E ele vai estar transformando isso em meta para os gerentes e diretores dele para conseguirem atingir essas metas e atender melhor o cliente. Como que você vai saber se você está atendendo às necessidades do cliente se você não está controlando o prazo? Se você não está controlando qualidade, ou custo, ou quantidade? Isso que o Falcone está chamando de itens de controle. Então, em resumo, dentro do seu negócio, você é autoridade sobre aqueles componentes do seu negócio: equipamento, matéria-prima, pessoal, informação, ambiente de trabalho. E você deveria ter itens que verifiquem como está indo o andamento desses componentes, para atender um cliente sobre o qual você é responsável pelos resultados do atendimento às necessidades daquele cliente, e por isso você tem que controlar os itens que medem a qualidade da sua entrega. Essa é a grande chave desse capítulo. É isso que esse capítulo está dizendo. Então, como melhorar o gerenciamento do seu negócio ou do seu processo? Cara, escolha bem os seus itens de verificação. Como assim escolha bem? Escolha bem. E ele já está falando qual é a escolha boa. A escolha boa são aquelas relacionadas a equipamentos, matéria-prima, informações, pessoal e ambiente de negócio. E escolha bem os itens de controle. Ah, mas quais são os itens de controle bons de serem escolhidos? Tudo que envolva prazo, qualidade, quantidade e custo. Pronto. É assim que você vai melhorar o gerenciamento do seu negócio. Beleza? Então, para finalizar, ele traz um gancho para benchmark. Benchmark é uma palavra em inglês que significa referência. E é muito usado em empresa para se referir a algum concorrente que é muito bom, algum concorrente que talvez seja reconhecido como o melhor, ou até mesmo você, pode ser o benchmark do mercado em algum determinado produto, alguma determinada linha de produto que você faz, ou até mesmo no seu negócio inteiro. E ele está falando o seguinte, cara, você tem que ser o melhor do mundo naquilo que você faz. O Falcone fala isso nas primeiras páginas aqui desse livro. Você tem que ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Como você vai saber se você é o melhor do mundo? Você tem que investigar, você tem que ir atrás de um benchmark. Cara, aí você tem que pensar o seguinte, olha, para esse negócio aqui que eu estou trabalhando, quem são as referências? Quem faz melhor do que eu faço? E quais são os itens de controle que ele tem lá? Será que eu consigo descobrir quanto que está dando lá os indicadores de prazo dele? Quanto que está dando os indicadores de quantidade, de qualidade? Tenta descobrir isso, tenta averiguar isso. Às vezes esse é um indicador que está publicado, às vezes é um indicador que saiu numa notícia de jornal, às vezes está lá no site do cara, você consegue entrar lá e pegar esse tipo de informação. Esse deveria ser o seu benchmark. Tá, e o que tem a ver isso, benchmark? Cara, tem a ver o seguinte, não adianta você ficar controlando os seus, não adianta você ficar ali analisando os seus itens de controle só por olhar. Você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber o seguinte, tudo bem, eu estou na situação aqui, ó, 0, e eu quero chegar na situação aqui, ó, ótima, situação estrela. Eu quero saber qual é o tamanho dessa distância aqui, ó. Se hoje eu não sou o benchmark, quanto falta para eu ser o meu benchmark? Qual é o benchmark e o quão distante eu estou desse benchmark?
É para isso que você tem que descobrir qual é o benchmark. Ah, não consegui descobrir o benchmark. Cara, então bota uma melhoria em cima do resultado que você está tendo agora. Tenta melhorar ele em 10%, em 20%. Taca uma meta em cima dele de melhoria e tenta atingir essa meta. Ah, descobri que o meu benchmark é 20 vezes melhor que eu. Tudo bem, cara. Então, para esse ano, coloca uma meta que não vai ser 20 vezes melhor do que o que você faz hoje, mas e se você melhorar em 30%? Sabe? Quebra. Se a distância entre você e o seu benchmark é muito grande, quebra ela em 3 parcelas, 4 parcelas, não interessa. Isso vai ser um PDCA de melhoria de resultado. Tá vendo como que isso se conecta lá com a segunda fase do livro? E aí, eu já estou até adiantando aqui, ele fala de benchmark justamente para falar de, de definição de problemas. Cara, o seu problema vai ser justamente isso. A situação, o seu estado inicial e o estado onde você quer chegar, o seu estado de benchmark. O problema é essa distância aqui, ó. Esse aqui é o seu problema. Então você vai usar o PDCA para te ajudar a resolver esse problema. Tá, escrevi errado aqui, desculpa. Mas esse aqui, essa distância é o seu problema. Beleza? Então estamos aqui, ó. Itens de verificação, itens de controle e eu tenho problemas. E para fechar, o Falcone fala o seguinte, cara. Ele fala sobre efeitos e causas. Quando você tiver definido os seus problemas, você precisa identificar, você vai ver os seus problemas aqui, ó, nos efeitos. Nossa, meu percentual de entregar pedidos no prazo está muito baixo. Ou o meu custo de produção está muito alto. Ou a qualidade dos meus produtos está muito baixa. Esses são os efeitos que você consegue ver lá nos seus itens de controle, daqueles resultados sobre os quais você tem responsabilidade. Olha aqui, tudo encaixando aqui agora, ó, tudo encaixando. Eu estou olhando para o meu cliente, sobre o qual eu tenho responsabilidade de atender às necessidades dele. E para isso eu tenho que medir meus itens de controle. E esses itens de controle, eles me mostram efeitos. Efeitos do meu negócio. Meu percentual de entregar pedidos no prazo está baixo. Meu percentual de qualidade está baixo. Meu percentual de reclamação está muito alto. Todos aqueles relacionados a prazo, quantidade, qualidade. Meu custo de produção está muito alto, relacionados a custo. Isso são efeitos. E sabe onde que você vai conseguir atuar? Onde você tem autoridade. Nos seus itens de verificação, que são as causas dos seus problemas. Que são as causas dos seus problemas. Então, cara, se eu tô com um prazo de... Se eu tô com um percentual percentual de pedidos entregues no prazo, se o meu percentual está muito baixo, onde que eu vou atuar? Eu vou atuar aqui, cara. Eu vou atuar aqui, meus amigos. Eu tenho algum problema em equipamento, eu tenho algum problema em informação, eu tenho algum problema em pessoal, eu tenho algum problema em matéria-prima ou eu tenho algum problema no meu ambiente de trabalho. É aquela listinha anterior dos componentes do seu negócio sobre o qual você tem autoridade. E por isso que eles são seus itens de verificação. Tá vendo como que o negócio fecha e fica bem amarradinho? Então é isso. Os seus clientes, eles têm necessidades e você mede itens de controle para saber se você está atendendo às necessidades deles. Caso você não esteja conseguindo, isso são efeitos. Quais são as causas desses efeitos? As causas estão aí dentro do seu negócio. E você vai conseguir fazer uma identificação dessas causas olhando os seus itens de verificação, sobre os quais você tem autoridade. Beleza? Esse slide aqui, ele simplesmente resume o capítulo 8. E eu espero que esse slide sirva como um resumo para vocês terem essa visão de entendimento do negócio muito claro. Eu acho que esse capítulo 8 ele é muito denso, tem muita informação, mas eu acho que essa leitura comentada aqui vai te ajudar agora. Se você já tentou ler e não entendeu muito bem,
Agora, depois da nossa conversa aqui, eu espero que você consiga voltar lá no capítulo 8 e eu acho que o entendimento vai ficar muito mais claro. Beleza, amigos? Então a gente continua no próximo capítulo, capítulo 9, em breve, tá bom? Valeu, abraço.